nascimento de um bebê é um dos mais belos presentes que a vida oferece. Vê-lo crescer dentro do útero, nascer, crescer e depois se tornar um adulto é a coisa mais incrível que pode acontecer a um casal. Mas quando uma criança nasce com uma deformidade, o que originalmente era para ser um evento feliz, rapidamente se transforma em um verdadeiro pesadelo. Fique à vontade, porque hoje você verá mais uma vez que a vida pode ser mais surpreendente, mais imprevisível e incrível do que você pensava. E se você não acreditava em milagres antes, logo mudará de ideia. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir a gente, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Aqui vamos nós. Olhe para este rosto angelical. É lindo, né? Bem, essa criança poderia nunca ter nascido se sua mãe não tivesse dado ouvidos a seus instintos maternos. Esta é a história de Noah Wall, o bebê milagroso, um feto como nenhum outro. Shelley e Rob Wall são de Abbeytown, uma cidade no estado de Cumbria, no norte da Inglaterra. Em 2011, o casal aguardava a chegada do filho, mas infelizmente a família foi afetada por uma tragédia. O médico que acompanhava a gravidez de Shelley disse-lhes um dia que seu feto era diferente de qualquer outro. Ultrassom e raio-x tirados da mulher grávida mostraram que o feto tinha uma anormalidade grave. O bebê nasceria com apenas 2% de seu cérebro, então suas chances de sobrevivência foram infinitamente reduzidas. Assim, os especialistas que acompanhavam este caso específico propuseram à gestante de 44 anos 5 vezes a interrupção da gravidez. Em outras palavras, eles explicaram claramente a ela que seu bebê tinha muito poucas chances de sobreviver e que era melhor abortar para evitar o pior. Ouvido apenas o coração, a mãe decidiu rejeitar o conselho e continuar a gravidez. Ela havia sido entrevistada no Good Morning Britain sobre sua recusa em fazer um aborto e sua determinação em continuar o caso, apesar das complicações que enfrentaria. A empolgada mãe respondeu que ela e o marido já eram relativamente velhos e que Noah talvez fosse sua última chance de conceber. Se os pais mais jovens tivessem recebido essa opção, eles poderiam ter se sentido compelidos a fazê-lo, mas sabíamos como nos sentimos e somos pessoas positivas. Queríamos dar a Noah uma chance de viver, disse ele. Em 2012, Shelley deu à luz a um lindo menino, Noah Wall, mas infelizmente, os médicos não estavam errados sobre sua anormalidade. O recém-nascido sofria de síndrome de espinha bífida e hidrocefalia congênita. Minuto da ciência. A hidrocefalia é uma anormalidade neurológica muito grave que consiste no acúmulo de líquido cefalorraquidiano em excesso no cérebro, causando um aumento anormal do tamanho do crânio. Portanto, a pressão exercida pelos fluidos pode impedir que o cérebro se forme corretamente, pois ele tem muito pouco espaço para se desenvolver. Infelizmente, os filhos de casamento mistos têm 13 vezes mais probabilidade de desenvolver hidrocefalia. Espinha bífida, no entanto, é uma degeneração genética da medula espinhal, do cérebro ou das meninges, ligada a um defeito no fechamento do tubo neural nas costas da criança. Em particular, essa doença afeta os nervos lombosacrais, que são responsáveis pela digestão da motilidade, controle anal e da bexiga e funções genitais. A espinha bífida, muito comuns em bebês ocidentais, geralmente ocorre durante a 4ª semana de vida do embrião ou quando o casal concebe um filho em idade avançada. No caso de Shelley e Rob, ambos tinham quase 40 anos. Claro, isso ainda é especulação, porque a ciência, apesar de seu grande progresso e desenvolvimento exponencial, ainda não foi capaz de explicar as causas exatas da espinha bífida. Vários estudos e pesquisas médicas aprofundadas foram conduzidos para descobrir a origem dessa anormalidade. Os cientistas propuseram certos fatores ambientais, nutricionais e genéticos na mãe que podem estar na origem desta malformação. Outros relacionaram a anomalia ao fato de a mãe não tomar ácido fólico como suplemento durante o primeiro trimestre da gravidez. Até hoje, ninguém pode explicar exatamente o que faz com que o fechamento do tubo neural pare. Em outras palavras, continua sendo um grande mistério para a medicina. No caso de Noah, as radiografias detectaram uma disfunção entre a espinha bífida e a hidrocefalia desde o início da gravidez. A combinação dessas duas complicações médicas condenou a criança a nascer sem cérebro, ou pelo menos ter apenas 2% das funções cerebrais. Com todos esses defeitos de nascença, os médicos insistiram que o pequeno Noé viveria muito pouco, não querendo dar esperança aos pais. A profissão médica os aconselhou a se prepararem para a mais dura das separações, quando a realidade é mais estranha que a ficção. Claro, você pode imaginar que a notícia teria arrasado o casal daquela época, que ainda não teve tempo de desfrutar a felicidade de se tornarem pais. Eles amavam aquele menino mais do que qualquer outra coisa, tanto que não queriam acreditar no que os médicos diziam. Ainda assim, eles não tiveram escolha a não ser se preparar para a perda de seu bebê. A mãe confidenciou que assim que Noah nasceu,
eles começaram a organizar seu funeral. Até compraram um pequeno caixão para ele. Os médicos deixaram claro que as chances de sobrevivência do bebê não seriam de meses ou anos, mas de dias. Noah foi submetido a uma cirurgia ao nascer, durante a qual a ferida aberta em suas costas foi fechada. Ele também tinha um implante de drenagem, uma espécie de dispositivo para secar fluido de seu cérebro. Depois de um longo e agonizante período na UTI, os pais trouxeram o filho para casa e o cobriram de amor o dia todo. E foi então que o milagre aconteceu. Por incrível que pareça e contra todas as probabilidades, o pequeno Noah continuou a crescer. Seu cérebro o acompanhou e começou a crescer em volume com o tempo. Assim, seu nome foi reconhecido como um caso excepcional de criança nascida sem cérebro, cujo desenvolvimento físico e intelectual continuava progredindo. Uma evolução impressionante. Aos 3 anos, uma tomografia computadorizada do cérebro de Noah mostrou que seu cérebro havia crescido 80% do tamanho do cérebro de uma criança normal. 3 anos depois, o pequeno Noah conseguia falar, andar e brincar. Melhor do que isso, o desenvolvimento de Noah havia seguido um curso mais do que favorável, de acordo com seus médicos, e a família de Noah tinha algo a ver com isso. Seus pais o ajudaram muito, principalmente estimulando ao máximo seu cérebro para contribuir com seu desenvolvimento neurológico. A doutora Claire Nicholson, uma das neurocirurgiões que acompanharam Noah ao Hospital Infantil de Newcastle, o descreveu como uma criança extraordinária, com pais extraordinários, para dizer o mínimo. É preciso uma quantidade hercúlea de coragem. Noah é descrito como um menino sempre sorridente, que dá e recebe muito amor e empatia. Com o tempo, ele aprendeu a ler, escrever e contar um pouco como todas as crianças de sua idade. Apesar de ter passado por várias operações, o desenvolvimento do seu cérebro superou até as expectativas mais desfavoráveis. É incrível, um caso excepcional explicado pela ciência. Se o caso de Noé é considerado um caso excepcional, é porque todos apostavam que a criança morreria poucos dias após o nascimento. Os exames e raio-x da época mostraram que havia excesso de fluido no crânio do bebê, bem acima da quantidade normal de massa cinzenta. Seu crânio mal tinha o tamanho de uma toranja. Nesses casos, as estatísticas são claras. Crianças com cérebros anormalmente subdesenvolvidos sempre acabam morrendo após o nascimento. E bebês nascidos com graves problemas de neurodesenvolvimento raramente chegam à adolescência. Mas o que transformou Noé em uma criança milagrosa é o fenômeno da plasticidade neural. Este termo médico se refere à capacidade do cérebro de modificar, criar, desfazer ou reorganizar as redes e conexões de seus neurônios. O cérebro também é capaz de se adaptar fisicamente a qualquer situação e se desenvolver de forma a garantir a sobrevivência. Não se trata de conter o maior número de neurônios, mas de organizá-los da melhor maneira possível. É o resultado de um programa de computador que cada um de nós naturalmente tem à sua disposição. E isso nos permite enfrentar problemas completamente novos a cada vez. É um fato que mostra, mais uma vez, o incrível caráter do corpo humano e a extrema complexidade do cérebro. Noah Wall não é a única criança que nasce com malformações cerebrais. No estado da Virgínia, nos Estados Unidos, nasceu uma menina chamada Michelle Mack com meio cérebro. O mais surpreendente na história dessa menina é que a sua anormalidade só foi detectada aos 27 anos, após levar uma vida absolutamente normal. Ele se formou e até tinha uma capacidade extraordinária de memorização. Noah, um menino florescente hoje. Hoje, 8 anos após seu nascimento, o pequeno Noé é uma criança muito feliz, realizada e, acima de tudo, saudável. Ele é dotado de uma doçura excepcional e de um bom humor incondicional e contagiante. Um verdadeiro sol, da altura de seus poucos centímetros. Noah lutou para viver e desafiou todas as leis da medicina e da ciência. Nosso pequeno lutador ainda conseguiu testar todos os médicos que cuidaram de seu caso. Embora ainda enfrente alguns pequenos problemas de saúde, o fato de estar muito bem cercado por sua família o torna determinado a alcançar todos os seus objetivos. Se isso não for tenacidade, então, o que você acha desse garoto milagroso? O que você teria feito em vez da mãe dele? Conte-nos nos comentários.